todos prontos aí para um mergulho na agricultura brasileira? A cada 2 anos, a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, faz um importante apanhado do comércio de pesca e de outros frutos marítimos. No último balanço, divulgado há pouco tempo, mostrou que a produção pesqueira global bateu recorde. Neste caso, em 2020, o volume chegou a 214 milhões de toneladas. Claro que o relatório também trouxe dados sobre o período da pandemia, em que houve queda no consumo. Mas os pesquisadores veem um crescimento no setor nos próximos anos. Vamos saber o que é possível fazer para melhorar as vendas e transformar a indústria pesqueira mais sustentável. Para isso, vamos conversar com Márcio Castro de Souza, oficial sênior de pesca da FAO. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Márcio, que desempenha importantes pesquisas e trabalhos. Neste momento ele fala de Roma, na Itália, com a gente. Eu agradeço mais uma vez por essa atenção com o canal AgroMais. Agora é importante a gente destacar que este relatório, este balanço sobre a indústria, traz números importantes para justamente a gente mapear o que está sendo necessário ou até a gente observar que houve uma melhora, um crescimento no consumo deste tipo de proteína no mundo todo, não é isso? Exato. Esse relatório da FAO, nós fazemos ele a cada 2 anos, e ele é um raio-x global da pesca como um todo, da produção aquícola e da produção de captura no mundo. E a questão da informação, desse mapeamento que foi relatado, é fundamental. Nós só podemos conduzir políticas públicas efetivas em relação à melhoria da pesca, à melhoria da sustentabilidade, quando nós sabemos exatamente o que é produzido, como é produzido, as deficiências, as partes positivas, as partes negativas. E esse relatório traz, de forma global e de forma regional, esse mapeamento que o senhor mencionou. Perfeitamente. E, Márcio, é importante também a gente destacar que isso mostra que os produtores têm investido mais em tecnologia, têm colocado mais a indústria pesqueira a favor da qualidade dos seus produtos, e isso reflete, então, uma maior compra pelos países. Sim, claro. A indústria pesqueira é uma indústria bem peculiar, digamos assim, em relação às outras proteínas animais, quando a gente compara com as outras proteínas animais. Primeiro, essa dicotomia de cara, né? Nós temos produtos que são da pesca extrativa e temos produtos que são cultivados. Então, já é uma nuance completamente diferente das outras proteínas animais. E isso faz com que a questão tecnológica se coloque numa matiz muito diferente. Nós temos a tecnologia voltada para a pesca de captura, em termos de embarcações que consigam cada vez mais fazer uma pesca seletiva de modo a manter os níveis de sustentabilidade aceitáveis. E nós temos também tecnologia voltada para o cultivo de produtos aquícolas. Então, e são duas matizes tecnológicas completamente diferentes. Isso traz uma perspectiva e uma área de atuação também, e aqui abrindo um pouco o leque da entrevista, traz uma área de atuação também para estudantes, para pesquisadores, completamente diferente, porque nós temos realidades muito diferentes da pesca extrativa oceânica e da pesca de cultivo, que aqui a gente faz normalmente em águas continentais. É perfeito, naquela pesca controlada, né? A gente observa aqui muito no Brasil e mais especificamente aqui no Cerrado, que inclusive está crescendo nessa produção de tilápias, né? Para a venda no mercado interno e já está exportando em algumas situações, mas a gente entende que essa tecnologia realmente são diferenciadas devido às suas complexidades. Agora, Márcio, me espantou ali a questão da pesquisa trazer um aumento no consumo das algas. Isso tem a ver alguma coisa com
alguma coisa ligada à gastronomia que tem aumentado o consumo em restaurantes e até as pessoas fazendo um pouco mais esse alimento em casa mesmo. A pesca da alga, isso levantou uma surpresa também para os pesquisadores da FAO? O que acontece particularmente em relação às algas é que no passado os relatórios antigos não se dedicavam em profundidade a essa análise. Entretanto, há cerca de 6 anos para cá, nós começamos a analisar em mais profundidade as algas e, de fato, no mundo ocidental, o consumo de alga tem crescido, muito especializado em nuances gastronômicas, mas no mundo asiático, o consumo de alga é milenar. Então, é uma coisa tradicional, cultural, e que agora está sendo muito mais refletida. Adicionalmente, e é uma coisa que reflete muito essa tendência do crescimento do consumo de pescado, seja ele originário da pesca extrativa, seja ele originário da aquicultura, é justamente o aspecto as pessoas estão cada vez buscando proteínas mais saudáveis. E isso causa um crescimento quase que natural do consumo de pescado no mundo nos últimos anos. Nós temos visto um crescimento constante desse consumo de pescado nos últimos anos. Os países asiáticos, como sempre, tiveram um consumo histórico de pescado muito grande, mas no mundo ocidental, hoje em dia, nós já vemos um crescimento constante desse consumo de pescado. E a gente sabe muito bem a questão nutricional do pescado. E isso entra também a alga. E a alga tem tido, ultimamente, no mundo, um papel, um potencial, não potencial não, mas uma realidade de divulgação muito, muito constante e muito efetiva em termos de trazer resultados. Então, o que nós temos visto basicamente, em termos desse padrão de consumo mundial, nós temos visto uma busca pela alimentação de proteínas com melhor valor proteico, mais saudáveis. Adicionalmente a isso, nós temos tido, de uma forma geral, muitos países em desenvolvimento que conseguiram, nos últimos anos, atingir novos patamares de renda média. E isso fez com que isso gerasse também um aumento do consumo de pescado. Isso é uma coisa bem interessante. Adicionalmente a isso, nós temos tido também uma migração urbana que faz com que haja também esse aumento do consumo de pescado, inclusive de algas. Entretanto, uma coisa que nós temos que ver particularmente no pescado, e isso é um reflexo direto em relação às algas, é como a Ásia, de certa forma, termina colocando as grandes tendências e os grandes números do setor. Isso é uma coisa muito importante ao se analisar o setor de pesca. Nós temos que a Ásia, de fato, em funções históricas, culturais, é, de fato, um grande mercado consumidor, produtor e exportador. Perfeitamente, Márcio, é isso mesmo. Eu acho que a gente tem visto aqui no Brasil muito o crescimento dessa gastronomia e devido a justamente essa busca por uma alimentação mais saudável. Eu posso acreditar que também essa questão do consumo maior de algas também tem devido ao acondicionamento, à possibilidade de manter seus nutrientes cada vez mais preservados e, com isso, essa compra, essa transição de trazer alimentos de países mais especializados para outros, a conservação tem facilitado essa troca? Com certeza. A tecnologia envolvida hoje em dia na conservação de pescado, ela se desenvolveu muito nos últimos anos. Se nós pensarmos há uma década atrás, você tinha basicamente um consumo local e regional de pescado muito forte.
Óbvio que você tinha grandes espécies vindo de outros mercados, sendo importadas em diversos países, mas, entretanto, hoje em dia, a questão das embalagens, da conservação do pescado, trouxe uma diversificação muito grande das espécies que são consumidas pelo mundo. E uma coisa interessante, particularmente no pescado, que é bem diferente das outras proteínas animais, uma coisa que é bem diferente das outras proteínas animais, é que o pescado nós temos essa grande variedade de espécies, comparado com a carne de boi, com o frango, com o porco, por exemplo. E isso causa um aspecto muito interessante de incentivo ao comércio internacional. Por exemplo, quando eu normalmente nas minhas apresentações, nas minhas aulas, eu cito muito isso. Quando se vai, por exemplo, a um supermercado comprar carne, nós vamos comprar carne. O que a gente fala é, vamos comprar o corte tal da carne. Mas quando se vai comprar pescado, você vai comprar salmão, vai comprar atum, vai comprar sardinha, vai comprar tilápia. Então você escolhe a espécie. E isso faz com que seja praticamente impossível para qualquer país no mundo se colocar como um país autossuficiente no pescado. Porque sempre vai existir pescados que eles não conseguem produzir localmente, seja pela captura ou seja pela aquicultura. Então, mesmo as grandes nações produtoras de pescado no mundo, elas também são grandes importadores de pescado. Então, isso causa um fluxo comercial muito interessante. Então, você tem grandes países do mundo, grandes produtores, eu cito alguns, a China, a Espanha, o Japão, são grandes produtores e também são grandes importadores de pescado. E isso causa um fluxo comercial muito, muito distinto. E se nós formos pensar nessa questão da tecnologia hoje em dia, que o senhor mencionou em relação às embalagens, em relação a toda a questão da logística também de transporte e importação de pescado, o que nós temos também, é importante ressaltar, é que a própria questão da pandemia também trouxe melhorias adicionais em relação às embalagens. Porque, particularmente no início da pandemia, houve um grande receio em relação à contaminação de superfícies, em contaminação de eventualmente, produtos exportados, o que foi comprovado que o pescado, de jeito nenhum, é um vetor para qualquer desse tipo de vírus, mas trouxe uma melhoria nos padrões das embalagens de conservação. Então, cada vez mais, o setor caminha para embalagens também com melhores apresentações. Uma coisa que é muito interessante ressaltar em relação ao consumo, em relação às embalagens, é a questão também da quantidade de venda online de pescado, que houve um crescimento assombroso durante o período da pandemia. Isso foi uma novidade para muitos países. Obviamente, de novo, na Ásia já se fazia esse tipo de venda, mas para muitos países foi uma novidade. Então, a pandemia teve também, no caso da pesca, ela teve um condão de fazer com que o mercado se ajustasse muito. Então, uma coisa que normalmente nós analisamos é que a cadeia de pescado normalmente é uma cadeia de valor muito longa. Normalmente o pescado é capturado no país ou produzido no país, exportado às vezes para processamento em outro país e reexportado para o consumidor final. Durante a pandemia, houve uma estratégia empresarial de se começar muito a explorar mercados locais. Isso foi muito interessante, de modo que mercados locais, e aí volta a questão da embalagem, mercados locais começaram a, pela primeira vez, ter disponíveis pescados e outros produtos da pesca que normalmente não se tinha no passado. E teve que se desenvolver toda uma questão de infraestrutura e de embalagem para vender esses produtos no mercado local. A gente tem que lembrar que a pesca tem alguns produtos da pesca de alto valor agregado que normalmente são utilizados em restaurantes e hotéis
que durante o período inicial da pandemia ficaram fechados. E esses produtos continuaram a ser produzidos, continuaram a ser capturados. E o escoamento, e houve uma diversificação muito grande do escoamento. E isso também gerou novas tecnologias em relação aos supermercados, como expor produtos que eles nunca tinham expostos no passado, em termos locais e regionais. Pois é, o período da pandemia trouxe muitos ensinamentos, né, para a gente no mundo todo, sem dúvida nenhuma. No consumo, então, de peixes e outros pescados não vai ser diferente, e mostra aí a pesquisa essa questão, porque eu acredito, né, houve uma preservação maior da sua produção, né, local, como o senhor disse. O consumo, a produção era feita aqui e vendida para cá, né? Não havia essa compra de outros lugares, né? Então isso estimulou até o consumo de ingredientes, de itens desconhecidos muitas vezes pelas pessoas locais, já que esses alimentos eram geralmente comprados por outros países, né? Eu achei interessante porque, por exemplo, eu só falando, eu lembrei de um colega que não gostava de polvo. E depois já estava começando a gostar de polvo porque ele estava tendo mais acesso a esse tipo de alimentação, e frescos, né, claro, e assim passou a admirar também esse tipo de muito iguaria. provavelmente, há espécies que eles não tinham acesso no passado. Então, Isso é e verdade. uma coisa muito interessante, nós temos contato também com o setor privado, em vários lugares do mundo, e nos foi informado que essa mudança, justamente, que o senhor acabou de ressaltar, fez com que o setor privado colocasse o mercado doméstico, hoje em dia, como um mercado adicional para esses produtos que normalmente só eram, às vezes, transacionados com o exterior. Então, virou não uma alternativa, mas como um mercado adicional. Hoje em dia, muitos produtores continuam exportando e adicionaram agora o mercado doméstico, inclusive com vendas diretas ao consumidor. Nós tivemos casos de produtos de alto valor agregado que iniciaram regionalmente vendas diretas ao consumidor. Muito interessante mesmo. A gente é vivendo e aprendendo, sem dúvida nenhuma, e esse mercado não vai ser diferente. Eu fico pensando também, porque assim, aqui nós tivemos aí uma alta procura devido à situação financeira de muitos brasileiros que durante a pandemia perderam seus empregos e assim tiveram que procurar outras fontes, né, de proteínas. Agora, a produção, para o produtor de peixe, houve um peso maior no custo e ele não podendo repassar isso para o consumidor, foi talvez um desafio, não só durante a pandemia, mas agora que as coisas estão começando a engatinhar, voltar para o normal? A questão, a pesca a pesca e outros, obviamente, o mundo todo, nós estamos enfrentando vários desafios constantes, né? Nós tivemos a pandemia, agora temos o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que aumentam preços. Nós temos a questão hoje em dia também ainda de reflexo da pandemia na China, que causou toda uma mudança de custos nos fretes internacionais. E como eu falei antes, o pescado é uma proteína animal altamente exportável pelos motivos que eu falei, da variedade das espécies. É um dos motivos. Aliás, uma curiosidade. Antes de entrar na pesca, cerca de 20 anos atrás, eu trabalhava no setor agrícola antes. E uma coisa que me marcou muito quando eu entrei na pesca, e esse parâmetro se sustenta até hoje, se nós pegarmos o montante em dólares exportado do setor de pesca no mundo, esse montante em dólares, em termos globais, ele é equivalente à soma de carne de gado, carne de frango e carne de porco. Então, é um setor que exporta muito. E isso teve um reflexo diretamente em função da pandemia, em função dos conflitos atuais, em função do aumento de frete. Mas o senhor levantou uma questão muito importante, que é também, no início da entrevista, eu comentei dessa diferença entre a aquicultura e a pesca extrativa.
E também na pandemia, houve reflexos de custo muito diferentes e reflexos de problemas muito diferentes. Nós tivemos casos, e é muito comum isso na pesca industrial de alto mar, de a embarcação de pesca ser de um país, de uma bandeira de um país, e a tripulação de pesca ser nacionais de vários países. Quando a pandemia iniciou, essas pessoas, em muitas ocasiões, não conseguiam desembarcar nos portos, porque eles não eram nacionais daquele país, do país de bandeira da embarcação, e não conseguiam desembarcar em função de restrições de entrada de estrangeiros no país durante a pandemia. E isso causou também uma certa desaceleração da captura pesqueira e elevados custos, porque essas pessoas tiveram que continuar sendo contratadas pela pesca. Adicionalmente, na área de aquicultura, um problema era um pouco diferente, porque a aquicultura se assemelha em várias questões com a produção agrícola tradicional. O que se produz hoje em pesca, como aquicultura, foi planejado há um ano atrás, em termos de matrizes, em termos de custo de ração, em termos de área que vai ser cultivada, entre aspas, para a recolha do pescado. Então, esse pessoal ele estava já com tudo planejado e rompeu a pandemia, com problema de distribuição e com uma mercadoria que é altamente perecível. Aí volta a questão da diversificação que ocorreu, de atingir mais rapidamente o consumidor. Nós tivemos muitos casos de produtores que, durante a pandemia, se juntaram com produtores vizinhos, e até muito interessante, nós tivemos relatos de produtores que, entre aspas, anunciaram seus produtos no Google Maps, colocava no Google Maps a posição da área produtora e as pessoas podiam saber que ali tinha pescado perto para ser comprado, de modo a minimizar todo o problema relacionado ao transporte, relacionado a cancelamento de contratos em função da pandemia, etc. Então, obviamente que o setor, o que e o relatório desse ano mostra muito isso, obviamente que o setor enfrentou muitos problemas durante a pandemia, como outros setores econômicos enfrentaram, e, obviamente, a sociedade como um todo. Entretanto, o setor se mostrou altamente resiliente. O setor conseguiu, de uma certa forma, se adaptar e demonstrar uma alta capacidade de adaptação e também de alternativas a uma cadeia produtiva que era particularmente longa, e quanto mais longa a cadeia produtiva em qualquer segmento produtivo, talvez mais afetada ela tenha sido em função da pandemia. Então, obviamente, nós tivemos muitos problemas associados à pandemia, problemas graves, mas, ao mesmo tempo, e aqui tendo um olhar otimista em relação às lições aprendidas, o setor conseguiu muito bem, de uma forma global, explorar alternativas que antes não se vislumbravam de uma forma tão assertiva, tão exponencial como apareceu. Então, isso foi um aspecto muito interessante dessa diversificação das cadeias de pescado. Márcio, excelentes colocações. Eu acho que o telespectador também mergulhou aí nesse universo e soube entender como o mercado teve que se adaptar e tem conseguido bons resultados. Antes da gente terminar, a gente não pode esquecer que o relatório também trouxe uma boa expectativa até 2050 de aumento no consumo per capita, né? Colocando aí mais quilos de peixes, de outros pescados na mesa
das pessoas. Mas é preciso que, para a gente garantir esse tipo de alimentação saudável, a gente também tem que ter meios saudáveis de produção e também questões climáticas favoráveis para a produção do pescado em qualquer lugar do planeta. A FAO também avalia esse tipo de relação entre questões climáticas e a boa produção do pescado? Claro, claro, esse é um aspecto fundamental e cada vez mais a questão do aquecimento global tem levado a uma variação das espécies ofertadas no mundo. De uma forma simplista, de uma forma geral, o que nós temos visto é um movimento das espécies em relação ao norte, em função justamente do aquecimento global, espécies oceânicas. Mas essa questão do crescimento, obviamente que nós projetamos um crescimento, a pesca continuará crescendo de forma estável até 2030, 2050, que são os dois parâmetros que nós utilizamos. A aquicultura, quer dizer, o cultivo de pescado, continuará cada vez mais fornecendo a maioria dos pescados que nós consumimos, mas, como o senhor bem disse, isso só será possível, esse crescimento estável, essa bonança do setor, podemos dizer assim, em termos sustentáveis. E quando eu falo em termos sustentáveis, eu não falo apenas em relação à sustentabilidade ambiental. Nós temos também que ter a sustentabilidade social da produção. O setor é um setor muito demandante em relação a esforços pessoais dos trabalhadores. E nós temos que reconhecer isso como um setor que é de difícil empregabilidade em relação às condições de trabalho. Então, existe ainda essa sustentabilidade social que também é necessário se melhorar, de modo a que esse crescimento que nós estamos projetando seja, de fato, um crescimento sustentável dentro dos três pilares da sustentabilidade. Vamos aí continuar com esperançosas perspectivas de que a fome no mundo seja realmente reduzida o quanto antes, porque muita gente está passando fome, e que a aquicultura, a pesca, possa ser um veículo de levar alimentos saudáveis para todo o planeta, porque essa situação reflete em todos nós, de uma forma ou de outra. Quero agradecer muito pela presença de Márcio Castro de Souza, que é chefe sênior ali, oficial sênior da pesca da FAO. Muito agradecido pelas colocações, pelos esclarecimentos dados aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um grande prazer conversar com todos vocês. E aí, gostou da nossa entrevista? Quer indicar para algum conhecido? Basta acessar as nossas redes sociais. E até o próximo Aquicultura.